Eu fiz o curso de técnico em enfermagem no ano de 98, né? Em 98 eu me inscrevi. Por que eu fui fazer isso? A minha mãe morreu muito cedo, morreu com 43 anos, depois de 6 AVCs no total. E aí, em um dos AVCs dela, enquanto ela teve a crise, AVC, para quem não sabe, derrame, né? Ela, durante o AVC, ela desmaiou em cima do fogão, fazendo café da manhã da gente, e aí ela pegou fogo, né? Ela queimou 68, se não me engano, por cento do corpo. E morávamos só nós dois, eu sou filho único, né? Morávamos só nós dois. E eu acordei com aquela cena em casa, minha mãe pegando fogo, eu tinha 16 anos, talvez, 15 para 16 anos, por aí. E sem saber o que fazer, né, cara? Você vê a tua mãe ali pegando fogo, coisa e tal. Então, assim, eu fui no empirismo, joguei água, aquela coisa toda, e chama vizinho, bota no carro, hospital, enfim, socorri minha mãe. Então, assim, eu costumo dizer, né, e não é uma brincadeira, é uma verdade, meu primeiro socorro foi minha própria mãe, né, que teve um AVC e foi queimada. E aí, 2 anos depois, ela cirurgia uma após a outra, a gente passou um tempo cuidando dela. Eu resolvi me dedicar à saúde, né? Quando eu fiz 18 anos, falei, precisava trabalhar, né? Já estava sozinho, sem pai nem mãe. E aí escolhi fazer enfermagem. Eu comecei como técnico em enfermagem. Em 98 eu entrei no curso. Comecei a trabalhar, depois fui fazer a graduação, fui continuar estudando. E o sonho, quando eu comecei a fazer enfermagem, era ser bombeiro. Eu sempre quis trabalhar na área que eu trabalho, sempre quis trabalhar na emergência, no que a gente chama de APH. O sonho era ser bombeiro. E aí eu não tinha como estudar muito ainda, coisa e tal, me formei técnico, comecei a trabalhar em ambulância. Ambulância de empresa, remoção. E aí trabalhei em várias empresas aqui no Rio, muitas delas mesmo. Depois fui para os hospitais da rede privada, né? E assim, Deus sempre foi muito bondoso comigo, eu sempre gostei do que eu fiz. E eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar em excelentes lugares. E aí eu vou fazer o merchan aqui, porque... né, então, assim, na área privada de hospital, eu passei só pelo Samaritano, Procardíaco, São Vicente da Gávea e Copa D'Or. E ali as portas foram se abrindo, né? Você começa a trabalhar, conhecer pessoas, conhecer os médicos, outros enfermeiros, o cara te indica para outro lugar. E aí as próprias empresas te põem para fazer cursos, especialidades. E eu vim para o mundo da ambulância, que sempre foi meu sonho. Sempre gostei daquilo ali. Eu via, quando eu era mais jovem, aí aqueles seriados de saúde, né? O IAR, lembra disso? 91, assistia aquelas séries e falava, vou fazer isso aí. E comecei a trabalhar em ambulância, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na Vida UTI, fazendo remoção. Até que eu comecei a fazer um curso atrás do outro, estudando, me especializando. Fui para o resgate de rodovias. E aí, mais uma vez, a mão de Deus, né? As pessoas abrindo portas, aí eu passei na Washington Luiz, na linha amarela, na BR-101, a gente inaugurou o serviço na BR-101, e eu tive uma passada rápida na ponte de Niterói. E aí, assim, eu descobri que meu caminho era ali, depois fui para uma empresa maior, que era a Mil Resgate. E aí, quando eu vi, eu já estava tripulando uma aeronave, fazendo transporte aeromédico. E a coisa foi acontecendo, né? Foi acontecendo e cada vez mais estudando, me preparando. Quando foi em 2010, talvez, 2010, abriu o concurso da Polícia Militar. E aí eu, já estava ficando velho, né? Eu estava já alcançando uma idade. Falei, cara, eu preciso ter uma coisa mais fixa, né? Um negócio mais... E aí abriu o concurso da polícia, eu estava num churrasco com um amigo, ele falou, ei, cara, vamos fazer um concurso da polícia. Eu falei, fazer o que na polícia? Cara? Tá maluco? Esquece isso. Amanhã é dia de plantão, eu dava plantão no SAMU, cara, nessa época. Amanhã é dia de plantão, meu irmão, vou fazer o quê em polícia? Tá maluco? A minha parada é bombeiro, meu irmão. Se não for, é porque Deus não quer. E no dia seguinte eu tava dando plantão no SAMU. Fui pro SAMU trabalhar. E aí, numa ocorrência do SAMU, tô reduzindo, tá, a história para vocês entenderem onde foi que tudo começou. Eu, na noite anterior, num churrasco, um amigo me falou da prova da polícia, eu não dei audiência para aquilo. Fui trabalhar no dia seguinte, normal, 24 horas de serviço no SAMU, pá. Meu irmão, a gente foi acionado para um parto. Só que chegando no parto, não era um parto, era um vagabundo baleado. E só que eu cheguei na casa, ele já estava morto, num barraco, numa comunidade em Santa Cruz. E aí o cara que estava lá no barraco, com um AK atravessado no peito, ele falava assim, eles não entendem, né? Então todo mundo é doutor. Aí, doutor, se o amigo não tiver vivo, se o amigo não tiver vivo, não vai sair ninguém vivo daqui. Pô, e o cara já tava morto, assim, sei lá, umas 2 horas. Eu tava já ficando rígido. Eu falei, meu irmão, deu ruim, como é que eu vou falar pra esse maluco que o cara tá morto? Eu falei, não, meu irmão, só que eu preciso ir embora daqui, que ele precisa ir pra cirurgia, senão ele vai morrer. Não, doutor, tem que resolver aqui. Eu falei, meu irmão, não tem como resolver aqui, ele precisa tomar sangue. Não tem, eu posso dar todo o soro do mundo nele, que ele... E, meu irmão, não passava nem Wi-Fi, né? Os caras vão matar a gente. Eu, o motorista, e mais um auxiliar. Resumindo,
A gente botou o cadáver na ambulância. Não me prende não, tá, galera? Porque eu não tô contando isso, tá? Pelo amor de Deus. Tem muitos anos, pelo amor de Deus. Sobrevivência, já prescreveu. Eu não era polícia, não tinha noção nenhuma jurídica, enfim. E também não tem nenhum crime ainda. Tava tentando safar a minha vida, a minha equipe. Resumindo, a gente botou o cadáver na ambulância, aí fiz todo um teatro, botei soro, botei oxigênio no cadáver, tampa pro hospital. Meu irmão, quando entrou no hospital, abandonei a maca de um lado e saí do outro. Nem lá, e pra sair lá fora, os caras veem um comboio de moto atrás da gente. Falei, meu irmão, pra sair daqui a gente vai morrer. Aí acionaram a PM, os caras meteram o pé, enfim. Aí, no dia seguinte, quando acabou o plantão, eu liguei pra esse amigo que falou do concurso da polícia. Eu falei, irmão, como é que faz a inscrição? E fiz a inscrição pra um concurso da PM. E aí... Você ficou com bronca do vagabundo. Cara, tipo assim, eu vi a impotência que eu tinha ficado ali, porque no meu entendimento era inadmissível, tá? Primeiro porque eu fui fazer um parto, cheguei lá, era um baleado, a gente pra mim, eu ia atender da mesma maneira que faria o parto, e aí o cara fala pra mim que não, se morrer, tu vai morrer junto. Aquilo ali me indignou profundamente, né? Tu vê como eles subjugam, né? Não, você não tem noção. Você imagina você tá ali atendendo alguém e tem um AK na tua cara. Não é legal, né? A gente que é polícia sabe do que eu tô falando. E enfim, eu fiz o concurso, passei, e aí, por que eu virei paramédico no BOPE? Né? A ideia era eu ter as duas funções. Né? Durante um tempo eu fiz isso. Eu dava plantão e era policial. Eu dava plantão e era policial. Enquanto eu estava na formação ainda no Cefap, tava rolando não sei se vocês sabem, a PM tem um campeonato de futebol, todo ano rola, entre os batalhões, tá ligado? Já contaram isso pra vocês? Não. Todo ano tem um campeonato e jogam o batalhão A contra o batalhão B, a Copa PEMERG, vamos dizer assim. Tava rolando um jogo no Cefap, aquele gramadão lá do Cefap Maneira, a gente tava ali, os alunos assistindo futebol, num momento nosso de descontração ali, e o BOPE tava jogando, não me lembro contra quem. Aí eu tô assistindo o jogo assim, quando eu olhei pro outro lado do campo, eu vi uma ambulância, só que toda preta. Eu falei, pô, não pode, não existe ambulância preta. Ambulância é branca. Eu falei, pô, mas eu vi o símbolo, né, Internacional de Saúde, eu fui lá. Que é aquela cobra. Isso, com aquela cruz de 6 pontas e a cobra no meio. E aí eu fui até lá. Aí cheguei lá, tinham 2 camaradas, 2 cabos. Eu, aluno, permissão, meu chefe, falar com o senhor. Aí um deles olhou pra minha cara assim, o que é, monstro? Quer falar o que com a gente? Então, pô, quero falar nada contigo, não. Não, porque eu fiquei curioso que isso aqui é uma ambulância. Tá curioso, amigo? Curiosidade é bagulho de mulher, pô. Fofoqueiro, você? Não, porque eu queria saber dessa ambulância aí. Quer saber? Vai na macumba, me zoando, aquela zoação do BOPE antigo, os caras broncão. E eu fiquei curioso com aquilo, aí sempre tem um mais maneiro, aí o outro me orientou, não, isso aqui é a unidade de paramédicos de combate, do Batalhão de Operações Especiais. Aí ficou ali conversando comigo, mas não me deu muita atenção, não, aluno, deu meu tempo, tinha que voltar para as instruções. Naquele dia eu falei, um dia eu vou servir nessa ambulância aí. Eu vou para essa unidade aí. É isso aí que eu quero. E aí quando eu me formei, eu fui para o UPP de Manguinhos. A minha turma inaugurou Manguinhos. E fiquei em Manguinhos acho que 2 anos, 1 ano e meio, não me lembro. E teve uma operação, vocês devem lembrar, se puxar aí na memória aí da mídia. Continuava trabalhando como enfermeiro. Aqui fora, sempre trabalhando, sempre trabalhei nessa área, né? Conheci minha esposa nessa área, a gente casou, e o meu métier sempre foi esse, meu meio sempre foi esse. Seja hoje lecionando, mas sempre dando plantão, sempre estudando. Eu sou apaixonado no que faço de verdade, cara. E eu sou privilegiado porque eu consigo conciliar as 2 coisas que eu mais gosto, né? Ser policial e ser paramédico. E aí eu tava em Manguinhos, né? E veio uma ordem pra gente pra fazer uma desapropriação ali. Conhece aquele prédio ali da CCPL ali? Tem a... Do lado da UPA ali, aquela... Então, os moradores tinham invadido aquele prédio ali e veio uma ordem pra gente tirar os moradores. Aí começou uma confusão do caramba, uma turba. Aí o comandante da UPP fez o quê? Chama o Choque, que é especialista nisso. O Choque chegou, botou todo mundo pra ralar. Aí, meu irmão, deu ruim. Quando o Choque chegou, e tipo assim, os caras... Choque, a gente tava lá, sei lá, 4, 5 horas tentando resolver e nada. Tomando pedrada, garrafada, bomba em cima da gente. Irmão, o Choque resolveu em 10 minutos. Eu falei, pô, a gente é muito otário mesmo. Os caras chegaram aqui em 10 minutos, acabou, meu irmão. Acabou, limpou tudo. Só que o Choque foi embora, né, irmão? Ficou só a gente na UPP. Aí os vagabundos vieram e bala pra caramba. Resumindo a história, o comandante foi baleado nesse dia, a 2 metros de distância de mim. E eu socorri o comandante. Mandar um abraço pra ele. Acho que agora já deve ser major, à época ele era capitão. Major Toledo, um abraço pro senhor, major. E foi um tiro sério, né? Pegou na região inguinal, bem próximo ali da artéria femoral, mas não pegou a femoral dele, pegou uma veia muito importante. Ele sangrava muito e ninguém sabia o que fazia. E ninguém nem da minha turma ali, da minha guarnição, sabia que essa era a minha profissão. Aí, pô, eu abri meu bornalzinho,
com um kitzinho, tirei uma luva, tirei um material ou outro, os caras começaram a olhar, que isso? Eu falei, não, deixa comigo. Já fui abrindo a calça do comandante ali, fazendo o que tinha que fazer, e já vem a viatura, e os caras tacando bala na gente. Tacando muito tiro na gente. E a gente tirou o comandante dali, resumidamente a história. Depois disso, foi a oportunidade de ir pro BOP, né? Teve uma seleção pro BOP e pros paramédicos, aí eu fui em 2013, 14, eu cheguei no BOP no início de 2014, era soldado ainda, para função de paramédico. E aí, dali, o BOP é uma unidade que ela valoriza os homens, né? Há 2 anos já, então. Eu cheguei em 2014 no BOP. No início de 2014, antes do... Eu cheguei para um COESP que ia acontecer, em 2014. Já para trabalhar nesse COESP, inclusive. Chegou a trabalhar com a Bush? Não. Trabalhar, não. Pouco tempo de contato com ele em instrução, essas coisas, mas não tive esse privilégio de trabalhar com ele. Essa lenda, não apertei a mão no terreno, infelizmente. Mas é um camarada ímpar, não tenho o que falar dele aqui. E aí a gente, desde 2014, está lá. E como eu te falei, o BOP é uma unidade que... Vocês já conversaram com vários colegas do BOP, né? Então não preciso falar o que é o BOP. O BOP é uma unidade de excelência que todo mundo tá lá sempre tá dando plus. E quando você vai para lá... é só engraçado, só para concluir isso aí, essa história. Aqueles 2 caras que eu conheci no Cefap, que ficaram me esculachando, me zoando, eu fui para a equipe dos caras. Quando eu cheguei no BOP, eu fui pra ala dos caras, fui muito bem recebido, muito bem recepcionado. Eles lembraram de você? Lembraram, pô, com certeza. Eles eram cabos na época, agora já devem ser quase subtenentes. Eles não estão mais no BOP. Um tá no GESA, que é a nave-mãe dos paramédicos na polícia. E o outro tá no GAN. Mandar um abraço, Peixoto e Pessoa, meus camaradas, os verdadeiros deltas. E aí a ala éramos nós 3. Esses 2 antigos que me zoaram lá no Cefap. E quando eu cheguei para reforçar a ala, completar o número de paramédicos, um para cada patrulha, né? E aí aprendi muito com esses caras, me bicho. Mas quando você chegou na PEMERG, você já tinha uma bagagem, você já tinha bastante experiência nessa área de socorrista, a palavra tá certa? Como socorrista, sim. Como socorrista, que é o cara que, por exemplo, trabalhar em rodovia. É só pegar nego arrebentado, estrupiado. Era só isso. É isso, né? Era cortar veículo, era local de difícil acesso, por exemplo, BR-040, né? Rio Juiz de Fora. Trabalhei nela 8 anos. Então, bicho, era acidente na serra com ônibus de excursão. 80, 70 vítimas, ribanceira abaixo. Então, assim, foi uma escola... E outra, não tem médico, né? Assim, o médico vem de longe, e aí é ponto eletrônico, o cara falando contigo ali, te orientando, e você mais 2 ou 3 socorristas, e faz todo o trabalho, desde cortar o carro, tirar todo mundo, botar na ambulância, começar o atendimento e partir para o hospital.